Bendizemos a tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus. Obrigada. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou muito feliz de estar aqui, receber o convite da irmã, a filha da irmã Elisa. Só tenho a agradecer a Deus, por essa oportunidade. Sei que não é fácil estar pregando a palavra de Deus, porque sabemos que o servo de Deus não come qualquer coisa. Então tem que ser direto do trono, E eu pedi uma palavra ao Senhor, culto de cura, de libertação, muito bem. E veio ao meu coração, louvado seja Deus. Eu estava na minha igreja. E aí eu estava meditando uma palavra, só que vinha essa palavra. E quando eu cheguei na igreja, a pastora falou para mim assim: é você que vai pregar. Eu falei: gente, então não era a palavra mesmo. Então a palavra que eu estava meditando era para pregar aqui, e a palavra que veio ao meu coração era para pregar hoje. Louvado seja Deus. Deus é tão bom, que eu estava no serviço. E de repente eu coloquei assim no celular para tocar um zine, e começou a tocar sobre esse homem a qual nós vamos falar dele hoje. Um homem de atitude. Marcos capítulo 10, versos 46. Vamos falar desse homem que em meio às trevas, em meio à escuridão, ele não deixou a oportunidade passar. Mas ele, com a oportunidade que ele teve, mudou a sua história. E ele recebeu uma grande cura da parte de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Porque o Senhor veio, para libertar os cativos, oprimidos, dar vista aos cegos, curar os enfermos. Louvado seja Deus. Para isso que ele veio. E assim fez na vida desse homem, amém? Todos conhecem essa história. É o cego Bartimeu. Chegaram a Jericó, e quando saía de Jericó com seus discípulos, Jesus, ele saía de Jericó com seus discípulos, e uma considerável multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, um mendigo cego, estava sentado junto ao caminho. E ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Anima, levanta-te, que ele te chama. Ele, lançando de si seu manto, deu um salto e foi até Jesus. E Jesus, dirigindo-lhe a palavra, disse: que queres que eu te faça? E Deus faz essa pergunta para você nessa noite. O que queres que Deus faça na sua vida? E o cego lhe disse: Mestre, que eu recobre a visão, que eu enxergue. Jesus lhe disse: Vai, tua fé te curou. E em seguida recobrou a visão e seguiu Jesus. Amém? Pode sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra, glória e adoração. Louvado seja Deus, para Ele todas as coisas. Por isso que estamos aqui, para adorar e bendizer e exaltar o nome do Senhor. Só Ele é digno de adoração. Eu faço a oração de João Batista, que eu diminua e que ele cresça, porque a honra e a glória é dele. Louvado seja Deus. E o Senhor, quando ele estava entrando, louvado seja Deus, quando ele estava saindo de Jericó com os seus discípulos, ele estava com a multidão, louvado seja Deus. E quando ele estava ali, estava aquele cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho. Louvado seja Deus. E quando ele viu aquele alvoroço, aquela multidão, aquelas pessoas falando, ele falou: quem é
está passando. Louvado seja Deus. Quem é? Né? E ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. E ele falou: essa é a oportunidade, porque eu vejo falar desse homem, que esse homem ele cura, ele liberta, ele transforma, e eu vou ter uma oportunidade. Louvado seja Deus. E ali ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E muitas vezes Deus espera de nós uma atitude, porque muitas vezes nós estamos à beira do caminho. Em vez de nós estarmos no caminho, nós estamos à beira do caminho e mendigando. Louvado seja Deus, mendigando uma moeda, mendigando um favor, mendigando uma oração. E Deus quer o quê? Transformação. Deus quer mudar, Deus quer curar, Deus quer libertar. Mas é necessário você sair da beira do caminho e ir para o caminho. Louvado seja Deus, porque é no caminho que você vai receber a bênção e a vitória da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Não adianta estar cocheando em dois pensamentos: eu vou, eu fico. Louvado seja Deus. Ah, eu acredito, eu não acredito. Não, você tem que tomar uma atitude. Quando Moisés ele estava ali com aquele povo que foi sair da escravidão de Faraó. Quando ele chegou até o mar, aquele povo, o povo a murmurar, é o povo de Deus. E Deus ele fala que ele detesta a murmuração. Porque se você murmura, você não crê. Se você murmura é porque você não acredita. Se você murmura é porque você não tem fé para alcançar. E aquele povo chegou e ficava: Moisés, será que não tem sepulcro suficiente lá no Egito? E Moisés: e agora, Senhor, o que eu faço? Ele: Moisés, o que você tem nas mãos? Tem um cajado, então toca nas águas, toma a atitude. E é só isso que Deus quer de nós, uma atitude, para que Ele venha operar um milagre na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que chegou, né, aquela multidão oprimir e as pessoas se calam, né, tentando impedir ele de clamar. Mas ele, né, ele estava com uma ideia fixa: não, eu quero receber o meu milagre. E eu creio assim que cada um veio nesta noite, nesse culto de libertação, não veio em vão. Veio para receber uma cura, uma libertação, uma transformação, não só para você, para um familiar, alguém da sua família, alguém da sua convivência, louvado seja Deus, ou mesmo uma cura sentimental, louvado seja Deus, uma cura psicológica. E Deus, Ele está aqui para isso, louvado seja Deus. Ele está aqui por mim e por sua causa, louvado seja o nome do Senhor. E aí, quanto mais a multidão tentava impedir, louvado seja Deus, tentava repreender, cala, né, fique quieto, mas ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que nós temos que fazer? Quando nós tomamos atitude, Deus ele se agrada. Aí quando nós tomamos atitude, o diabo se levanta de uma maneira, ele vem tentando de todas as maneiras nos fazer parar, a desistir do propósito que Deus tem nas nossas vidas. E aí ele fala assim: não, vou usar pessoas, vou usar um parente, vou usar um marido, vou usar a esposa, vou usar alguém, mas ele vai ter que parar, ele vai ter que se calar. E muitas vezes, no meio das nossas atitudes, Deus ele só fica a nos observar. Vamos ver até onde ela vai, vamos ver até onde ele vai. Louvado seja Deus. Foi que nem aquela mulher que estava lá clamando ao Senhor, chamando ao Senhor: Jesus, filho de Davi, me socorre. Aquela mulher, a Fenícia, louvado seja Deus, quando ela chegou e clamou ao Senhor, e novamente a multidão, novamente as pessoas
falar. E ainda falou: Senhor, despede ela. E o Senhor ele fala: eu não vim só para casa, né? Só para os judeus, eu não vim só para vocês, eu vim também para nós, para os gentios, por isso que nós estamos aqui hoje. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude, e ela foi até o fim. Quando o Senhor chegou e falou para ela, quando ela falou: preciso de um socorro, o Senhor não falou nada. Muitas vezes, na nossa luta, na nossa provação, na luta que nós estamos passando, Deus, ele se cala para ver a nossa atitude. Se nós queremos somente a bênção ou o abençoador. Louvado seja Deus. E aí, quando aquela mulher clamou, ele falou assim: mas não é lícito, né, dar os pão dos filhos para o cachorrinho. E ela falou: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Deus não estava humilhando ela, Deus estava, né, esperando a atitude. Louvado seja Deus. E muito Deus está esperando de mim e de você a nossa atitude. Nós estamos firmes na presença do Senhor, nós buscamos o Senhor com alegria, não está nós só na igreja, não está na igreja só para bater ponto, porque a igreja não é empresa, a igreja não é uma firma. Eu tenho que mostrar para o pastor, eu tenho que mostrar para a missionária, eu tenho que estar aqui. Não, você tem que mostrar para Jesus que você está aqui. Louvado seja Deus. Você tem que chegar e mostrar para Ele, reverência a Ele, adoração a Ele, um coração voltado ao Senhor. É isso que Deus quer, por isso que Deus se agradou. Nunca tinha uma fé tão grande daquela mulher, que ela podia falar: como que pode? Ele fala que é mestre, cura, e vem me chamar de cachorro. Porque ela sabia, ela veio da descendência de Cã, que era um dos filhos mais novos de Noé. Que quando ele saiu, muitos conhecem a história, quando ele saiu da arca, plantou vinha, aí ele foi lá fazer o vinho. E ele, né, não sabia que o vinho, ele passado muito tempo, né, fermentava. E ele ficou embriagado. Só que aí o filho dele mais novo, quando viu que ele tirou a roupa, estava embriagado, tirou toda a roupa, em vez dele ir, né, cobrir o pai, não. Ele foi lá, começou a caçoar do pai, começou a rir do pai. Ainda chamou os irmãos para ver. Então ele foi amaldiçoado. Então por isso que ela é da linhagem dos Cã, né? Que é um dos filhos do Cã, um dos filhos de Noé. Então ele foi amaldiçoado. Então ele sabia, os judeus, que ela era uma mulher amaldiçoada. Por isso fala: Senhor, despede. E muitas vezes Deus, ele só quer ver a nossa persistência. Quer, porque vem a luta, vai vir. Quando você toma atitude, quando você persevera, louvado seja Deus, Deus fica observando, porque sabe que o diabo também te observa. Então ele quer uma atitude. E aí aquele homem, quando ele chegou, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele parou e deu atenção, porque eu creio assim que ele falou: esse homem me conhece, eu vim da linhagem de Davi, esse homem me conhece. Então o Senhor parou, e aí o Senhor mandou chamar ele. Então quando o Senhor nos chama, a graça dele, quando o Senhor nos chama, porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida, não é por acaso que Deus nos chamou para essa graça, foi para que nós viemos fazer a diferença nessa terra. Não, a gente vai ser apontado por alguém, vai ser caluniado por alguém, as pessoas vão tentar contra a nossa vida, mas o Senhor ele fala: não se preocupa não, foi eu que te chamei para esse negócio. Foi eu que te chamei para essa obra, foi eu que te chamei para fazer a diferença. Mas o Senhor, muitas vezes nós paramos no meio do caminho. Por causa de palavras, por causa de pessoas, nós desistimos da graça, nós saímos da presença de Deus, nós deixamos de congregar, e o Senhor fala assim: o que eu fiz para você? O que Jesus fez para mim e para você? Se nós estamos a cada momento, a cada instante debaixo da presença do Senhor. Deixa eu correr aqui, louvado seja Deus.
E aí o Senhor, ele falou, chama ele, para que ele venha vir comigo, né? Vim até a mim, louvado seja Deus. Ele começou, né? Aí ele mais que depressa, Jesus filho de Davi. E quando ele chegou até Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Antes, quando os discípulos, né, chegaram até ele, as pessoas chegou até ele, chegou alguém e falou assim, olha, anima, viu? Levanta, sabe? Interessante é que as pessoas não falaram para ele, anima, se levanta, simplesmente porque eles eram bonzinhos. Não, muitas vezes, vai lá ver se ele resolve a sua causa. E muitas vezes, quantas pessoas olham para nós e falam, você não tem mais jeito, a sua causa não tem mais jeito, o seu filho não tem mais jeito, a sua filha não tem mais jeito, o seu marido, a sua esposa não tem mais jeito, não adianta. Quantas vezes as pessoas desacreditam de nós e desacreditam desse Deus poderoso ao qual nós servimos. E aí quando ele veio, né, ele lançou a capa. Quando ele lançou aquela capa, para chegar até Jesus, até o Mestre, até o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Todo-Poderoso, quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi lançar a capa da humilhação, a capa da vergonha, louvado seja Deus, porque fala, né, na palavra, né, que quando a pessoa é cega, quando a pessoa perde a visão, porque fala que ele não perdeu a visão, ele era cego de nascença, louvado seja Deus. E quando eles falam que os romanos, eles dão uma capa, e eles põem uma capa nele para ele ficar mendigando, louvado seja Deus. E a primeira coisa que ele fez foi lançar a capa fora, louvado seja Deus. E é isso que Deus quer de nós. Tira essa capa que um dia você foi manchado as suas vestes. Muitas vezes você está na vergonha, muitas vezes você está com uma enfermidade que o médico já desenganou, ou mesmo você está esperando o socorro de Deus, um aval do Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor quer simplesmente, tira essa capa da vergonha, tira essa capa que não vai dar certo, tira essa capa que você não tem mais aquela fé que você tinha, que quando Deus falava que ia fazer, você acreditava e Deus fazia. Deus mudou? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, louvado seja Deus. E quando ele chegou até Jesus, o Senhor falou para ele, o que queres que eu te faça? Será que Deus não sabia? Jesus não sabia o que ele precisava? Louvado seja Deus. Sabe que o Senhor, ele fala para mim e para você nessa noite, quando o Senhor, ele pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Porque muitas vezes nós pedimos tanta coisa para Deus. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero uma cura, quero uma libertação, quero uma porta aberta, quero meu parente liberto. E na hora que Deus se apresenta para você e fala para você o que queres que eu te faça, você ainda tem que pensar o que você quer para que Ele venha fazer. Louvado seja Deus, que é tanta coisa que nós pedimos, tanta coisa, Senhor, faça isso, faça aquilo. Louvado seja Deus. E às vezes a gente até se perde. Sabe por que nós se perdemos? Porque nós deixamos de agradecer ao Senhor. Quando nós agradecemos mais do que pedimos, porque o Senhor, ele diz na palavra dele em Mateus, né? Ele fala assim, quando os discípulos estavam lá preocupados, ele falou assim, por que se preocupa com tanta coisa? Preocupa com o dia do amanhã, preocupa com o que haver de vestir, de calçar, de comer. E o Senhor, ele fala assim que as aves do céu, ela não planta nem guarda em celeiro, porém não deixa de alimentar elas. Louvado seja Deus. O lírio do campo, que é tão lindo, igual Salomão com a sua riqueza, não tinha as vestimentas tão lindas como tinha os lírios do campo. E o Senhor fala assim, porém elas murcham, né? Secam e é lançado no fogo. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer para os meus escolhidos, para os meus filhos, né? Louvado seja Deus. Tira a preocupação. Ele
somente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Louvado seja Deus, só buscar o reino. Louvado seja Deus. Muitos falam assim: eu já sou salvo, não preciso orar, não preciso buscar, não preciso vir na consagração, não precisa jejuar, não precisa subir monte, não precisa mais fazer isso. Louvado seja Deus. Mas o Senhor fala que nós já somos salvos, porque Jesus morreu por nós, pela nossa salvação. Mas Ele fala para nós: tomar o reino é a força. Você tem que desprender dessa carne, ó. Essa carne é podre. Essa carne, ela melissa para as coisas terrenas, para as coisas dessa terra. Louvado seja Deus. E do jeito que está o mundo, a tendência é Satanás reinar, é Satanás tentar constantemente contra o servo e a serva do Senhor. O Senhor diz que no final dos tempos, o príncipe desse século, Satanás, ia vir para cegar o entendimento dos incrédulos. Imagina do jeito que está o mundo, a pessoa tira a vida de outra pessoa como se estivesse degolando uma galinha, matando uma galinha, mata, rouba, trai, destrói, sem culpa nenhuma. Por isso que o Senhor diz na palavra que por causa de muita iniquidade, pecado consciente, você está sabendo o que você está fazendo e você continua fazendo, pecado consciente, iniquidade. Por isso que ele fala: por causa de muita iniquidade, o amor de muito esfriaria. E é o que está acontecendo: amor por Deus, amor por Jesus. Porque se você não tem o amor de Deus no seu coração, você não ama o seu próximo, você não perdoa aquele que te magoou. Porque muitas vezes fala assim: me feriu, eu vou ferir também, né? Com ferro será ferido. O Senhor, Ele fala assim, como Ele falou: vocês falam, é dente por dente, olho por olho. Eu, porém, digo: amai os seus inimigos, né? Temos que orar por Ele. Louvado seja Deus. Temos que perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que suportar uns aos outros em amor. É difícil, né? Você amar quem te persegue, calunia, falou mal de você. É difícil, mas você tem que fazer isso. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, você não será perdoado por Deus. E esse mundo, às vezes as pessoas falam para mim: missionário, somente jovem. Missionário, Jesus, ele tarda mesmo. Ele tardou ainda para vir para você, porque pela misericórdia dele, que é a causa de não sermos consumidos. E porque você está debaixo da graça, porque o cemitério da Vila Formosa, o maior da América Latina, já não cabe mais gente. De tantos que Jesus já chamou, né? Quantos que já foram, a 100 já foi chamada. Mas há uma diferença, porque uma multidão te leva até o cemitério. Mas e a tua alma? Quem levará? Deus ou o diabo? Então nós temos que, louvado seja Deus, estar em comunhão com Deus, estar buscando ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Ser grato ao Senhor, como o salmista no Salmo 116: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Que darei eu ao Senhor por hoje? Quantas vezes desceu a sepultura, quantas pessoas estão sendo veladas, e nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. E quando o Senhor falou: que queres que eu te faça? Ele: Senhor, que eu tenha ver, que eu tenha visão. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele falou: louvar, a tua fé te salvou. Nós temos que ter fé. Em Hebreus 11 fala muito da fé de Abraão. Louvado seja Deus. Quando o Senhor falou: sai da sua parentela, e ele, na fé, só por ele ouvir uma voz, ele obedeceu, e ele hoje é o Pai, né? O Pai da fé. Louvado seja Deus. E Noé, que foi transladado, acreditou no Senhor. Louvado seja Deus. Caim, né? Louvado seja Deus, que fala que até hoje o sangue dele clama por justiça. Mas ele, assim, sem ele, só de ouvir falar desse Deus, ele teve fé e apresentou ao Senhor o holocausto, apresentou ao Senhor um altar, aliás, apresentou um
foi recebido por Deus. Até Raabe, aquela prostituta, né? Que não fala nem o nome dela, não fala nem como titula ela, como Raabe, a prostituta. E você vê, e ela, louvado seja Deus. Teve o nome dela citado nos Hebreus, capítulo 11, de uma mulher de fé. Então, aquele homem teve fé. Isso que Deus quer de mim e de você. Tenha fé. Porque muitas vezes a gente não quer passar luta. Hoje crente não quer passar luta. Hoje crente não quer passar provação. Mas muitas vezes você precisa passar. O Senhor tem uma música que fala pregador de rosas. Prega os espinhos também. Prega que Deus é amor e Deus é justiça também. Louvado seja Deus. E muitas vezes você acha que eu vou ficar assim, vou ficar desse jeito, vou ficar aqui no meu cantinho, não vou fazer nada. Até Jesus, ele foi levado para o deserto para ser provado. Imagina, ele era filho de Deus, mas ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele tinha, né? Ele estava na carne. E ele foi porque ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de salvar eu e você e a humanidade. E você acha que nós não vamos ser provados também? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo por você. Então você é capaz. Porque quando eu for ao Pai, eu não vou te deixar órfão. Eu enviarei um Consolador. É o Consolador que nos ajuda. É o Consolador, o Espírito Santo da verdade. É Ele que nos ajuda. É Ele que fala: você está errando, você está falhando, se conserta. Louvado seja Deus. É Ele que convence dos nossos erros, do nosso pecado. Não é o homem que convence, mas o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado. E muitas vezes nós estamos de qualquer maneira na casa do Senhor, achando que vamos receber de Deus as bênçãos e a vitória. Certa vez a minha filha, né, ela está aqui, e ela estava, né, afastou do caminho do Senhor por uns tempos. Louvado seja Deus. E ela não falou para mim, mas falou para minha irmã. Falou assim: eu acho tão engraçado, né, Simone? A minha mãe fica pegando no meu pé, fica falando, eu tenho que voltar, que se eu fico dando lugar para o diabo, isso e aquilo. Aí ela falou assim: tem tantos homens de Deus, mulheres de Deus que vêm pecando, está dentro da igreja, está pecando, está fazendo e acontecendo. Só que eu falei, ainda bem que ela não falou para mim, que ela já sabia a resposta, né? Por isso que ela falou para você, né? Porque hoje as pessoas não estão preocupadas. Porque antigamente a pessoa pecava e morria. E hoje não, nós estamos no tempo da graça. Hoje a gente pode pecar, sapecar, fazer o que for, né? Porque nós estamos no tempo da graça, depois nós se arrepende e Deus perdoa. Mas tem que ver que na hora do seu arrependimento, né, se vai dar tempo. Se vai dar tempo na hora de você pedir perdão, se vai dar tempo de você se arrepender. Isso. E como nós estamos no tempo da graça, hoje está assim. Então, um evangelho banal, né? Tudo pode, o que ele tem. E aí eu falei, só que o Senhor fala, no tempo da graça, o negócio é mais estreito. Né? É mais estreito. Porque o Senhor, quando chegou um moço e falou assim para o Senhor: Senhor, se eu, né? Um dos escribas, dos fariseus, chegou e falou assim: se uma pessoa, um homem, cometeu uma mulher um adultério. E ele falou assim, aí ele pegou e falou assim: se cometer um adultério é pecado, né? Aí ele falou: porém eu te digo que somente imaginar na sua mente você já está pecando. Então o tempo da graça é mais estreito do que o tempo da lei. Só que tem um negócio, as pessoas fazem o que quer. Vai chegar naquele dia, diante do trono do Senhor, ninguém vai escapar. Aí o Senhor vai falar, aí vai chegar perto do Senhor e falar: mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu louvei em teu nome, Senhor, eu Pai, atraí multidões, eu curei, eu libertei em teu nome. Ele
ele vai falar: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque praticai a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado consciente. Eu estou vendo que essa Bíblia não é minha. Eu conheço a lei. Essa Bíblia não é minha, mas eu falo assim: ninguém está vendo, deixa ela uma escondidinha nela, né? Não vai fazer falta, tem duas, vai ver duas, meu do grupo, uma só tá bom. Então eu estou consciente que essa Bíblia não é minha e eu não posso fazer isso. Isso é iniquidade. Porque muitas vezes nós precisamos tanto de Deus, nós precisamos tanto do favor do Senhor, do socorro dele, como aquele cego. Mas nem assim o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer salvar aquele que havia perdido, mas é necessário, louvado seja Deus. Chega na presença do Senhor, vem na presença do Senhor, não fique de qualquer maneira na casa do Senhor, louvado seja Deus. Saia da beira do caminho, sai do estacionamento, sai da maneira que você está, entra no caminho, que esse caminho é Jesus Cristo, a verdade e a vida, louvado seja Deus. Ele quer mudar a tua história, aquilo que Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. E é assim que Deus quer, louvado seja Deus. É assim que Deus quer tratar, é assim que Deus quer fazer na vida do homem e da mulher de Deus. Nós somos chamados para fazer a diferença, para Deus abençoar a nossa vida, entrar, curar, salvar, transformar e mostrar para aqueles que não estão acreditando a passar a acreditar. Louvado seja Deus, é isso que Deus quer. E eu, quando eu estava subindo aqui no púlpito, louvado seja Deus, o Senhor mandava falar assim para o Senhor: fala para ele que eu estou entrando na saúde dele. Estou entrando na tua saúde. E diz o Senhor: grande foi o livramento de infarto que Deus te deu. E só que o Senhor, Ele fala assim: eu requero mais de ti. O Senhor fala assim: não é tempo de parar, viu? Ainda não cessou a graça sobre você, ainda preciso trabalhar para o Senhor. Por isso que o Senhor está restaurando a tua saúde. Você crê? Em nome de Jesus. E Deus está tratando na vida de um dos teus, viu? Deus está entrando com uma providência, viu? O Senhor falava assim: não pare de orar, não pare de clamar, porque no meu tempo, diz o Senhor, estou eu entrando, viu? Porque o Senhor falava assim que é de salvação. Você crê, irmão? Então receba que é de graça. Irmão, você pode levantar, por favor? O Senhor manda falar assim para você dessa maneira: há coisas impossíveis para Deus? Não. Então o Senhor fala assim: o impossível de Deus vai, viu? Vai te alcançar, louvado seja Deus. E o Senhor falava assim que algo que era para acontecer há muito tempo atrás, algo que você estava desejando da parte do Senhor, o Senhor falava assim: eu não esqueci. E o Senhor falava: você crê que Ele ainda pode fazer? Então Ele fala assim: o impossível de Deus, no de repente dele, vai acontecer na sua vida, viu? Eu via como Deus tirando do teu ombro, viu? Uma carga, viu? Um jugo. E Ele falou assim: eu estou trocando pelo meu leve, viu? E Ele fala: descansa no Senhor, viu? Que Ele é a sua fortaleza, o seu refúgio, louvado seja Deus. E não preocupa. E uma coisa Ele fala para o Senhor dessa maneira: não se preocupa com coisa nenhuma. Se você somente crer, ter fé, acreditar, vai acontecer. Amém? Pode sentar, louvado seja Deus. Então temos que clamar ao Senhor: Jesus, me salva, Jesus me cura, me liberta, me transforma, louvado seja o nome do Senhor, porque é necessário, louvado seja Deus, nós clamar. Eu quero falar para esse jovem aí de camisa preta, louvado seja Deus. Você sabia
Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Parado. Você está parado. E o Senhor, Ele fala assim, que o Espírito Santo quer movimentar a sua vida. Então parado Ele movimenta. Você tem que estar em movimento. Louvado seja Deus. E o Senhor fala assim, que você tem um grande sonho. Viu? O Senhor falava assim, ó, não se preocupe, eu realizo sonhos. Eu realizo sonhos. Só que o Senhor falou assim, começa a caminhar na presença do Senhor, começa a fazer a vontade do Senhor, porque Ele realiza sonho. E aquilo que está te atrapalhando, Deus joga por terra, Deus entra com providência para dar vitória. Amém? Deixa eu parar, desculpe, irmã, já parei. Louvado seja Deus. Então nós temos que clamar, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer trazer um povo para essa igreja, sabia, irmão? Deus quer mudar a situação desse bairro. Essa igreja continua a mesma. Essa igreja não sai do anonimato. Lamante e devastei de constanai. Mas o Senhor falou assim, que você tem orado, não tem? Tem clamado, louvado seja Deus. O Senhor falou assim, tem um povo para trazer dessa igreja. Mas o Senhor vai tirar todo o impedimento primeiro. Amante e devastei de constanai. O Senhor falou assim, estou eu jogando as barreiras por terra, viu? Louvado seja Deus. E o Senhor falava assim, que vai trocar as vestes. Andarabasteri, belechou. E o Senhor falou assim, que o negócio vai ficar estreito aqui nesse lugar. Andarabasteri, amadachou. Bartimeu, não deixe de aproveitar as atitudes. Louvado seja Deus. Louvado seja. Só vou falar algo para aquele moço. Você aí. É você, moço. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele manda falar assim dessa maneira para você. Aguarda só um pouquinho de tempo, que o Senhor já está trabalhando naquele negócio a seu favor. Louvado seja Deus, viu?
Não se preocupa não, que Deus, Ele já ouviu o seu clamor. Por mais que Satanás venha, se coloque, né, pensamentos contrários, mesmo em dúvida, diz o Senhor, aquilo que você pediu, Ele vai, né, conceder. Louvado seja Deus. Mas não deixa de bater. O Senhor fala: bater, bater, abrir-se-vos-á, buscai e acharei. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor. Amém, irmãos? Que maravilha! O que queres que eu te faça? Senhor, que eu vejo, vê, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aleluia! Aleluia! A tua fé nessa noite está te curando, está te salvando, está te libertando, está te dando paz, está te dando amor, está te dando coragem. Amém, irmãos? Quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe. Volta sexta-feira, porque Jesus está aqui esperando vocês. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, agradecer a irmã, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero convidar aqui a irmã Elisinha para estar orando. O irmão Franco vai dar a bênção apostólica, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Faz o nosso Pai do Senhor, amém? Irmão, só para a gente tem que dar honra a quem tem, né? Então eu quero falar para os irmãos que essa irmã que pregou hoje, eu fui uma certa feita na igreja do irmão Hélio, pastor Hélio, e Deus usou ela muito, irmãos, mas muito na minha vida e da minha família. E tudo que ela falou se cumpriu. Tá minha filha aí, tá as coisas que Deus tem feito na minha vida, e foi através da boca dela que Deus usou. Então, irmãos, leva para casa tudo que foi falado aqui. Você que Deus revelou aqui, pode acreditar que eu creio que a irmã tem vida no altar, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Pai, por essa noite, por essas palavras, porque o Senhor usou teus lados aqui, Senhor, na tua casa, porque eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus que nunca falha, o Senhor tem prometido, o Senhor tem falado, o Senhor tem revelado, e eu creio, Pai, que todo impedimento vai ser tirado da tua casa, que tudo que não é no teu agrado vai ser retirado, aleluia, Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos os cristãos da Santo Estevão e com todos os cristãos espalhados em toda a face da terra. Não só hoje, mas eternamente. Aqueles que creem, digam amém.